Olá! Hoje terminaremos o capítulo 14 do Evangelho de Marcos e leremos do versículo 27 ao 72, alguns versículos. Iniciamos, pois, assim. E Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Mas Jesus disse: em verdade lhe digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Versículo 31, mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os outros disseram a mesma coisa. O orgulho de Pedro o levou à arrogância com o Senhor. O orgulho de Pedro o impediu de compreender a palavra de Jesus. A palavra de Jesus é a palavra de Deus. Primeiro erro de Pedro foi não dar crédito ao que dizia claramente a palavra de Deus. Diz o versículo 32, então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Versículo 37, voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não consegue vigiar nem 1 hora? Vigie e orem para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Primeiro Pedro duvidou da palavra de Deus. E agora, no momento em que deveria estar em vigilância, em consagração da sua vida espiritual, Pedro está dormindo. Primeiro erro, Pedro não creu na palavra de Deus. O segundo, não vigiou a sua própria vida, não estava em oração. Versículo 43, e logo enquanto Jesus ainda falava com eles, chegou Judas, um dos 12, com ele uma multidão com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam e levem-no com segurança. Versículo 47, nisto um dos 12 que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Sabemos pelo Evangelho de João que quem cortou a orelha do servo do sumo sacerdote foi Pedro. O reino de Deus seria estabelecido pelo poder do Espírito Santo e não por força humana. Pelo meu Espírito e não por força, diz a palavra de Deus. Mas Pedro já havia duvidado da palavra de Deus. Pedro já havia abandonado a oração e agora está lutando com as suas próprias forças. O terceiro erro de Pedro. Diz o versículo 50. Assim que Jesus é preso, então todos o deixaram e fugiram. Então aqui nós vemos outro erro de Pedro. Pedro abandona Jesus. Versículo 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. E então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. E estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. Pedro está seguindo Jesus de longe. Conseguem ver o erro de Pedro? Pedro duvidou da palavra de Deus. Pedro se esquivou da oração. Pedro
agiu com a sua própria força. Pedro fugiu de Jesus. Pedro agora é um seguidor de longe de Jesus. Segue de longe, diz o versículo 54. E agora se assenta junto daqueles que estão reunidos para matar Jesus. Versículo 66 diz assim: E estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro, que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno. Alguém reconheceu que Pedro era alguém que havia estado com Jesus, mas o versículo 68 diz que ele nega, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico, e o galo cantou. E a empregada, vendo-o, tornou a dizer aos que estavam ali: Este é um deles. Antes era um privilégio para Pedro ser contado como sendo um dos seguidores de Jesus. Mas o versículo 70 diz que ele negou outra vez. E pouco depois os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Com certeza você é um deles, porque também é galileu. Versículo 71. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que ponto chegou Pedro? Depois de não crer na palavra de Deus, quando deveria ter acreditado, de não ter vigiado, não ter orado, de ter confiado na sua própria força, de ter abandonado Jesus, de ser um seguidor de longe, ele agora nega que conhece Jesus. E esses foram os passos que levaram a Pedro trair Jesus Cristo. Versículo 72 diz: E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Um discípulo de Jesus que se afastou dele, mas que caiu em si e começou a chorar. O texto diz que ele se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito e, caindo em si, começou a chorar. Caindo em si é a razão. Começou a chorar a sua emoção. Isso é, Pedro, apesar de todos os seus erros, de todas as suas falhas, ainda era tocado na sua mente e no seu coração por Jesus Cristo. A mensagem para hoje é que se Pedro pôde cair em si, eu também posso cair em mim e reconhecer em Jesus Cristo, meu Salvador, aquele que pode me salvar dos meus erros. Não gostaria você de, apesar dos seus erros, das suas falhas, ou de quantas vezes você tenha abandonado Jesus, não gostaria você de cair em si nesse momento e chorar no seu coração, ou quem sabe derramar as suas lágrimas, para reconhecer que Jesus Cristo é Deus, o Senhor da tua vida, o Senhor da minha vida, caindo em si, mente, começou a chorar, coração. Meu desejo é que você também, assim como Pedro, fique com Jesus na mente e no coração.